Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante para a sua prova, que é a famosa regra de 3 simples. Então, o que é regra de 3? Regra de 3 é um método utilizado para encontrar valores desconhecidos em problemas envolvendo grandezas direta ou inversamente proporcionais. Na regra de 3 simples, apenas duas grandezas são relacionadas. Numa regra de 3 simples também, nós vamos ter três valores que são conhecidos e um valor que é desconhecido que a gente precisa encontrar. Vamos falar aqui sobre grandezas diretamente proporcional. Supondo que você tenha uma máquina e essa máquina produz uma certa quantidade de salgadinhos. Então nós temos aqui ó, que uma máquina é capaz de produzir 10 salgadinhos. Só que a sua demanda na sua empresa está aumentando. Se a sua demanda está aumentando, quer dizer o quê? Que você precisa produzir mais salgadinhos. Só que para produzir mais salgadinhos, você vai precisar fazer o quê? Aumentar a sua quantidade de máquinas. Então, se a quantidade de máquinas vai aumentar, de forma proporcional, a sua quantidade de salgadinhos também vai aumentar. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais, quando aumentando uma delas, a outra também aumenta na mesma proporção, ou diminuindo uma delas, a outra também diminui na mesma proporção. Agora aqui, ó, nós temos duas grandezas, a velocidade e o tempo. Então, vamos supor que para ir em um certo local com uma velocidade de 10 metros por segundo, você gasta 10 segundos. Só que agora você precisa diminuir o tempo de percurso. Você quer chegar no local de forma mais rápida, com um tempo menor. Então, se você precisa chegar no local com um tempo menor, o que você precisa fazer com a velocidade? Você precisa aumentar a sua velocidade. Então, nós temos aqui, ó, se a velocidade vai aumentar, quer dizer o quê? Que o tempo de percurso, que o tempo percorrido vai diminuir. Então, duas grandezas são chamadas de inversamente proporcionais quando um aumento na medida de uma delas faz com que a medida da outra seja reduzida na mesma proporção. Para resolver uma regra de 3 simples, eu vou estar indicando aqui para vocês 3 passos super importantes para você conseguir resolver qualquer exercício de regra de 3 simples numa prova ou resolver qualquer questão desse assunto. Monte uma tabelinha organizando as grandezas da mesma espécie numa mesma coluna. Verifique se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. Este é o passo 2. Passo 3. Monte uma equação e a resolva para descobrir o valor da incógnita. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, multiplique em x, ou seja, de forma cruzada. Se forem inversamente proporcionais, multiplique em linha ou inverta a ordem de um dos lados da proporção e depois multiplique cruzado. Vamos resolver aqui uma questão que já caiu no Enseja para a gente estar frisando estes passos. Então, um serralheiro é capaz de instalar 22 metros de grade em um dia. Quantos metros de grade esse serralheiro consegue instalar em 16 dias? Então, conforme nós vimos aqui, ó, o primeiro passo é montar uma tabelinha organizando as grandezas da mesma espécie numa mesma coluna. Então, nós vamos ter aqui a coluna dos dias, nós vamos ter aqui a coluna do metro de grade. Nós vimos numa questão que esse serralheiro ele instala em um dia 22 metros de grade. O que você acha que vai acontecer se a quantidade de dias aumentar? Nós vamos notar que se esse serralheiro ele instala em um dia 22 metros de grades, em 16 dias a quantidade de metros de grade instalada ela vai aumentar. Então nós estamos lidando aqui ó, com grandezas diretamente proporcionais. Se são grandezas diretamente proporcionais, conforme nós vimos aqui no passo 2 e 3, nós vamos multiplicar de forma cruzada. Então nós vamos ter aqui, ó, vamos multiplicar de forma cruzada. Então nós vamos ter que 1 vezes x é igual a x. Nós vamos ter aqui ó, 16 vezes 22. Então nós vamos ter que x vai ser igual a 16 vezes 22,
que vai dar 352 metros. Então, esse serralheiro, em 16 dias, ele vai ser capaz de instalar 352 metros de grade se ele manter aqui o mesmo ritmo, a mesma proporção. Próxima questão. Uma pessoa contratou um jardineiro para cortar o gramado de sua residência. O tempo gasto por esse jardineiro para cortar a grama de uma região de 42 metros quadrados foi de 80 minutos. A figura representa o gramado, indicando as regiões onde o trabalho já foi realizado e onde o gramado ainda deve ser aparado. Considere que o jardineiro mantenha o mesmo ritmo de trabalho no restante do gramado. Quanto tempo em minutos o jardineiro levará para concluir o restante do corte do gramado? Então, nós vimos a questão aqui. O primeiro passo é montar uma tabelinha. Então, nós temos que esse jardineiro, em 80 minutos, ele ampara uma área de 42 metros quadrados. E agora nós temos que analisar se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, organizou a sua tabelinha, metro quadrado por metro quadrado, minutos por minutos nas mesmas colunas. Agora nós vamos analisar. Se a gente aumentar a área a ser aparada, a área de grama a ser cortada, o que vai acontecer com o tempo necessário? Também vai aumentar. Se a área é maior, o tempo necessário para cortar a grama também vai ser maior. Então, nós estamos lidando aqui com grandezas diretamente proporcionais. Se as grandezas elas são diretamente proporcionais, nós vamos multiplicar o quê? Em x, ou de forma cruzada. Então, nós vamos ter o quê? Que 40 vezes x é igual a 40x. Vamos colocar aqui, 160 vezes 80. Então, nós vamos ter que 40x vai ser igual a 12.800. Então, nós vamos ter que agora que x, como o 40 está multiplicando x, vai passar para o outro lado dividindo, nós vamos ter que x vai ser igual a 320 minutos. Então, esse jardineiro, para cortar essa grama, para cortar uma área de 160 metros quadrados, ele vai fazer esse serviço no tempo de 320 minutos. Gabarito aqui, letra A. Tudo bem? Para a próxima questão. Carla trabalha como digitadora numa editora de livros. Para entregar um trabalho em 12 dias, Carla digita 20 páginas por dia. Quantas páginas ela tem que digitar por dia para entregar o mesmo trabalho em 10 dias? Então, nós vemos a questão. Agora, o próximo passo é o quê? É montar uma tabelinha. Então, nós temos aqui Carla, em 12 dias, ela faz um trabalho numa editora, digitando 20 páginas por dia. E a questão pergunta, se esse tempo diminuir para 10 dias, o tempo está diminuindo, o que vocês acham que vai acontecer com a quantidade de páginas? Ela vai aumentar. Se o tempo está diminuindo, a quantidade de páginas que Carla vai precisar por dia, ela precisa aumentar. Então, agora nós já estamos falando aqui de grandezas inversamente proporcionais. E para resolver uma regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais, você pode resolver de duas formas. Então, a primeira forma é você inverter um dos lados da proporção e depois que você conseguir fazer isso, você vai inverter, você vai multiplicar cruzado. Então, aqui, a gente vai fazer o quê? Primeiro, inverter um dos lados da proporção. Depois que você inverter um dos lados da proporção, você multiplica cruzado. Então, nós vamos inverter aqui, essa coluna, que vai ficar agora com x páginas, e vai ficar agora com 20 páginas. Essa coluna aqui foi invertida. Agora que a coluna está invertida, a gente pode multiplicar cruzado. Então, nós vamos ter que 12 vezes 20, vamos ter que 10 vezes x, que vai dar 10x. Nós vamos ter que 10x é igual a 240. Nós vamos ter que x, como 10 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Nós vamos ter que x vai ser igual a 24 páginas por dia. A outra forma de resolver é multiplicar em linhas. Então, nós temos aqui a mesma tabela sem ser invertida. E agora nós vamos multiplicar em linhas. E vocês vão notar que essa é uma forma aqui, mais prática de a gente resolver
uma regra de 3 que tem grandezas inversamente proporcionais. Então, nós vamos ter aqui, ó, que 12 vezes 20 vai ser igual a 10x. Então, nós vamos ter que 12 vezes 20 é 240, 10x. Agora, nós vamos ter que x vai ser igual a 240. Como o 10 está multiplicando x, vai passar para o outro lado dividindo. Nós vamos ter que x vai ser igual a 24 páginas por dia. Então, como o tempo de Carla está diminuindo, está passando de 12 para 10 dias, ela vai precisar aumentar o seu ritmo. Ela vai precisar digitar o quê? 24 páginas por dia. Gabarito aqui, ó, letra C. Vamos aqui para a nossa última questão. Uma fábrica com 1.500 funcionários produz em 12 dias uma encomenda mensal fixa de carros para exportação. No próximo mês, 500 desses funcionários estarão de férias. No próximo mês, quantos dias serão necessários para que a fábrica produza a quantidade de carros cumprir para cumprir a encomenda mensal para exportação? Então, nós temos que identificar as grandezas que nós estamos trabalhando aqui, ó. Então, nós estamos falando de funcionários e dias. A encomenda mensal fixa, ela aqui não varia. Por quê? Porque ela é fixa. Então, vamos montar uma tabelinha. Então, nós temos que, primeiro passo, organizar a nossa tabela, colocando em cada coluna as mesmas grandezas. Então, nós estamos vendo aqui, ó, funcionários na coluna de funcionários e dias na coluna de dias. Só que aqui na questão fala que a quantidade de funcionários vai reduzir em 500. Então, se agora se a gente tem 1.500 funcionários e a quantidade vai reduzir em 500 funcionários, agora nós vamos ter o quê? 1.000 funcionários. Então, nós vamos notar o quê? Que a quantidade de funcionários está reduzindo. Se a quantidade de funcionários está reduzindo, o que vocês acham que vai acontecer com o tempo necessário para a produção? Vai acontecer o quê? Vai aumentar. Se a quantidade de pessoas está reduzindo, nós temos que a quantidade de dias para produzir a mesma quantidade de encomendas vai aumentar. Então, nós estamos falando aqui de grandezas inversamente proporcionais. Se são grandezas inversamente proporcionais, nós vamos multiplicar aqui em linhas. Então, multiplicando em linhas, nós vamos ter que 1.500 vezes 12, nós vamos ter 1.000 vezes x. 1.000x. Então, 1.500 vezes 12 dá 18.000 e 1.000x. Então, agora nós vamos ter que x vai ser igual a 18.000. Como esse de 1.000 está multiplicando x, a gente vai passar para o outro lado da equação, dividindo. Então, nós vamos ter que x vai ser igual a 18.000 dividido por 1.000. Se a gente resolver aqui essa divisão, nós vamos encontrar aqui, ó, o resultado de 18 dias. Então, no próximo mês, quantos dias serão necessários para que a fábrica produza a mesma quantidade de carros para cumprir a encomenda mensal? Serão necessários o quê? 18 dias. Como a quantidade de funcionários está reduzindo, o número de dias necessário para fazer a mesma encomenda vai precisar aumentar para 18 dias. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esse assunto. Eu vou deixar aqui alguns outros exercícios para vocês estarem resolvendo. Eu peço também que vocês curtam esses vídeos. Se ficou com dúvida em algum ponto, coloque aqui nos comentários. Se inscreva-se no nosso canal e continuem acompanhando aqui a gente. Continue me acompanhando, porque nas próximas aulas eu estarei aqui postando mais outros assuntos que serão super importantes para você mandar super bem aqui na prova do Ensija em Matemática. Então, fique com Deus. Tchau, tchau.